Namastê. Namastê, boa noite. Bem-vindos aí a mais uma live. Hoje o assunto dos estudos do yoga é perdão e culpa. Dois sentimentos, né? Que nos prendem a nossa roda de reencarnações. Sansara. Quem está aqui? A Neuza. Opa, boa noite, Neuza. Bem-vinda. Os recadinhos na próxima live vai ser dia 28. Vamos falar a arte de viver. Não tá aqui o livro dele, né? É do Yogananda? Não, é do outro ou é daquele? Acho que é do Romance com Deus. Né? Acho que é do Romance com Deus. Mas a gente mostra na próxima live. O assunto vai dar pequenos ícones. Pequenos tópicos. Tópicos, aliás. Sobre como é que é essa arte de viver de maneira mais tranquila. E dia 4, será Páscoa, a nossa, como eu disse, tradicional. Meditação de Páscoa. É a segunda, então você já está na tradição. E no outro dia já tem assunto para o dia 11. Vai ser dia 11? Dia 11. Dia 11. Não, pera lá. Aliás, tem dois assuntos. Dia 11 vai ser... Qual que era o assunto mesmo? Morte e luto. É morte e luto? Dia 11 é morte e luto. Dia 11 que é morte e luto? Eu pensei que já tinha outro assunto para dia 18. Não. Não estamos tão antecipados assim, mas vai ser esse aí. Morte e luto que pediram no grupo do WhatsApp e aí do Quest pesquisou. Tem bastante, né? É um assunto bem abrangente e como disseram, né? Tá aí no momento para a gente trazer certo conforto e consciência, principalmente consciência. Boa noite, Maria e Tássio. Boa noite. E estamos aí no desafio do yoga, todos os dias, vai até junho, até perto do dia dos namorados. Dia 12. Até o dia dos namorados. 12 de junho encerra aí o nosso desafio aí, do Ishakriya, essa meditação que faz a gente ter outra percepção, não só o corpo e nem mesmo só a mente. E durante esse processo aí, a gente vai dando umas explicaçõezinhas, né? Explicaçõezinhas sobre como funciona a tradução do mantra. Hoje foi a tradução do mantra. E sempre no descritivo tem lá alguma coisa. Sim, a gente vai deixar. Aliás, todos os descritivos que a gente posta, né? Todos os vídeos, né, que a gente posta tem um descritivo. Com exceção de Shiva Namaskar. Os experienciando o yoga não tem não. Não? Alguns não tem, raros. Raríssimos. Mas a grande maioria tem um descritivo aí. E é isso aí. Vamos dar início? Vamos. Vamos fechando um pouquinho os olhos. Mantendo a coluna alinhada, trazendo consciência para a sua respiração. E com as mãos unidas em frente ao peito, juntos mantramos o Om 3 vezes. Inspirando. E abrindo os olhos devagar. E o assunto de hoje, esses dois temas que ajudam demais a nossa jornada, né, como seres encarnados no planeta. Tanto sentimento de perdão quanto culpa estão entrelaçados. A nossa consciência
nossa essência grita por liberdade, a nossa essência espiritual. E essas duas coisas nos prendem à matéria. Parece algo assim meio... agora me enrosquei aqui, como é que eu faço? Então o orgulho, né, o ego está sempre lá, prendendo a gente nessa coisa. Acho que um dos principais, né, temas, né, que Cristo deixou aqui foi o de amar o próximo e o de perdoar. E é um dos mais difíceis, por incrível que pareça. É uma coisa tão simples, mas que pega pesado. Vamos começar assim. Que nem você falou, né? O ego ele não quer dar o braço a torcer, né? Perdoar não é esquecer. É muito pelo contrário. Quem perdoa esquece. Não esquece. Então tem que ter aquela consciência dele. Na verdade, você perdoar alguém também tem aquele sentido de se libertar no sentimento opressivo. Né? E do vínculo que se estabeleceu com o outro, com o algoz. Com a pessoa assim que, né, você perdoa ela, porque daí desvincula. Porque a partir do momento que a gente traz aquela energia de ódio, de vingança... A gente fica alimentando, né? Se alimenta e a gente se prende mais. Fica planejando, as coisas não saem do lugar, você perde até anos de sua vida emanando aquela energia negativa, que vai desgastar e já é comprovado aí também que dá origem a várias doenças também. Fora a estafa, né? Não só psíquica, né? Mas espiritual. É bem complicado. Tem que confiar mais também na lei de Deus, a lei do karma. Não dá para não deixar de falar de karma e perdão, porque é também comprovado, né? Todas as partes, né? No yoga, né? Que fala sobre karma, a parte espiritualista. Lei de ação e reação. No retorno. Tudo que a gente faz aqui, pode às vezes não pagar nessa vida, mas paga na próxima. Sempre vai ter uma consequência, porque vai ficar embutido na consciência de cada um de nós. Até que os mestres vão trazer o quê? Sua vida é seu karma. Tirando aquela coisa de karma bom ou karma ruim. Karma seria ação. Né? O que você construiu, a sua vida é aquilo que você construiu. Né? Então é seu karma. Que a consequência de maldade da outra pessoa vai ser muito pior. E a gente também está pagando, né, os nossos karmas. Se a gente for ver, vem mais leve, né? Dependendo da situação de cada um. E levando em conta nessa consciência, a gente não tem que ter sentimentos assim de ódio, de raiva, mas pelo contrário, de compaixão, porque a gente sabe que aquela pessoa está o quê? Está na ignorância. Uma hora ela vai ter que pagar pela atitude extrema dela. E uma hora vai cair a ficha. Porque de uma forma ou outra está registrado na consciência da própria pessoa. Ela está fazendo a maldade, mas ela sabe que ela está sendo ruim. E pela lei da causa e efeito, que já está embutida no nosso... Mesmo que às vezes não pareça, né? Mas lá no fundo a consciência dela está lá. Que, né? Tem certeza, fulano, você está fazendo isso não é uma coisa legal. Né? Mas... tem aquela coisa, né, de querer fugir da consciência também, às vezes. Então, tem orgulho, às vezes a gente fala assim, não, mas fulano não pensa. No fundo ele pensa. Depois a gente sempre tira exemplo por nós mesmos. Quantas vezes a gente ou falou alguma coisa, principalmente falar, né, que a gente fala direto, né, fala alguma bobagem, e depois de um tempo que a ficha cai, você fala, nossa, eu fui estúpido, eu falei alguma coisa assim, de uma conotação preconceituosa, ou que foi chato. Você fala, me arrependi. Sim. Às vezes não tem a oportunidade de pedir desculpas, ou então você acha que não tem clima para aquilo. Então, fazer o quê? Mas a consciência está lá, está latente. A gente vai acumulando. O perdão é uma necessidade. Claro que é. Porque ela traz como se fosse um peso nas costas da gente. Fica aquela coisa pesada. Por isso que a gente fala consciência pesada. Tem essas forças de expressão, mas elas trazem bem o sentido da coisa. É o peso na consciência. Aquele negócio fica lá no fundinho pesando.
E você perdoar é largar esse peso. Libertar, seguir o caminho. Largar o pescoço, acho que é o Sadhguru, né? Você vai perdoar, você não vai esquecer. Perdoar é só pra você soltar o pescoço do outro, ele fala. Porque a gente fica naquela coisa, nutrindo aquela coisa, né? E é bem isso, a gente tá lá esganando o outro energeticamente. E se desgastando, né? Porque vira um vínculo pernicioso. Você fica ligado com aquilo. Agora me lembrei tem um filme de terror, acho que é coreano. Eu não lembro o nome do filme. Mas é uns rapazes lá que fazem umas maldades com uma moça. E depois eles ficam depois eles se arrependem, né? Parece que matam ela, não me lembro o que fazem. Tem uma cena final lá, mostra, tô fazendo um spoiler, mas eu também esqueci o nome do filme. Mas ele é pesadinho. Eu sei que a pessoa ela fica assim, ela fica arrependida, fica até encurvada assim. Daí tem uma cena assim que mostra assim, como se o espírito da moça estivesse assim em cima dele assim, agarrado assim na cabeça dele assim, Sim. presa assim. Aquele negócio, o sentimento de vingança. E ele fica assim, era todo assim, sei o que lá. Depois ele fica cada vez mais triste, mais deprimido. Aquele sentimento. É uma coisa bem... É impressionante. É um filme de terror para impressionar. Mas essa figura de linguagem que usaram é interessante. Porque o vínculo também assim, que se cria, tanto de força pensamento, né? A gente assim como seres encarnados, a gente está emanando energia. A gente vai ver daqui a pouco aí umas citações do livro do Yogananda, que é a força do éter, né? O arquivo akáshico. As emoções, sensações que a gente emana. Só de você pensar na pessoa, você já está jogando sentimento em cima dela. Né? Por isso que é aqueles casos também que a gente às vezes não se dá com as pessoas. A maioria das vezes você tem aquela reserva com as pessoas, porque a gente está sempre ou desconfiada da pessoa, ou falando alguma, né, criticando aquela pessoa. Então o que acontece? A gente fica sempre com energias um pouco mais densas. Porque sempre vê aquela pessoa, a gente se lembra sempre do lado negro dela, assim, né? Ou do lado negro que você colocou em cima dela, né? Sempre que aquelas coisas lá, o que ele fez, né? Fica aquilo lá. Então, aquela relação não. E agora, se você fica sempre emanando o bem, então um bom pensamento sobre as outras pessoas, a relação, quando você se encontra com a pessoa, vai ser outra. Mas tem que ser uma coisa sincera. Sim. Tem que ser uma coisa sincera. Você tem que nutrir isso aí. Vai sempre se encontrar com aquela pessoa, eu estou encontrando um amigo. E não aquele sentimento lá de sempre crítica ou é aquela coisa que o pessoal sempre fala de mudar a chavinha, né? Ao mesmo que mente sabe como que é, né, gente? A mente ela vai começar e você tá lá e você fala, pô, né, pensando isso de novo, fulano, a gente começa a falar mal do fulano, né? Então, vamos tentar virar a chavinha. Eu sei que é difícil, que é complicado. É quase um vício, né? É um vício. A gente se vicia a pensar mal dos outros. Porque a gente pensa mal da gente mesmo, então a gente se vicia a pensar mal do outro também. Então, é um exercício pra gente fazer. Toda hora que a gente pensar alguma coisa, né, de ruim do outro, tentar inverter. Acho que o Shivananda fala isso no Poder do Pensamento, né? Toda hora que você tiver um pensamento que você fala assim, né, você coloca como ruim, você tenta inverter a chavinha e vira aquilo pro lado positivo. É um exercício também. É uma coisa simples, é engraçado, né? Porque é uma coisa simples e tem aquela dificuldade. Mas os mestres colocam assim, do perdão, não colocar dificuldades para perdoar. Sim. Existe assim que também você não precisa ficar de frente com a pessoa. Chegar, abraçar, beijar, chorar, fulano, me perdoa! Então você tem que perdoar. Se a pessoa te fez alguma maldade, né, muito grande, você às vezes você quer desmanchar aquele vínculo lá, você quer perdoar, mas claro, não vai esquecer. Mas não é necessário, né, chegar e enfrentar, falar com a pessoa, né? Chegar com a pessoa, eu te perdoo. Porque às vezes você vai assim, a pessoa às vezes não está afim de se perdoar, fala assim, eu vou perdoar o quê? Né? Às vezes a pessoa é ignorante mesmo, ela está na ignorância. Você perdoa, então não precisa se encontrar com ela. Porque às vezes fica difícil, às vezes tem relações familiares complicadas, são vários os casos. E às vezes pode ser impossível, às vezes a pessoa já desencarnou também.
Então, diz que basta você mentalizar a pessoa. Você mentaliza e passa uma energia positiva. Tenta emanar amor, mesmo aquele sentimento de vingança, de ódio, tomar que essa pessoa se ferre, né? Dá aquele sentimento, né, de amor. Às vezes até quando a pessoa também desencarna, a pessoa fica sonhando. Então, faz uma prece sincera, pensa assim, com bastante consciência, que aos poucos vai sumindo. Até trazer de verdade o sentimento. Sim. Tem o sentimento, tem as relações mais complicadas, às vezes o pessoal do dia a dia, assim, é mais fácil, né? Então, agora no caso da pandemia, não é tão fácil assim, a pessoa se abraçar, né? Desabafar, chorar, coisa e tal, apertar a mão. Mas também tem agora a internet, né? Passa um vídeo assim, né? Conversa no WhatsApp. No WhatsApp. Manda mensagem de voz no WhatsApp. Tem outras maneiras aí, mas é de coração. Ou então, às vezes você quer evitar, né? Vai que eu faço alguma coisa. Então, só emana energia positiva que é melhor. Porque se por um acaso da vida, né? Se encontrar de novo, não vai ter aquele atrito psicológico. Vai ser mais suave o encontro. Não vai ter tanto atrito. Vai ser bem mais vai fluir melhor. Porque a gente tem que ter consciência que a gente, né? Somos... estamos na erraticidade, cometemos faltas o tempo todo, de forma voluntária e involuntária, por causa dos vícios. Então a gente tem que se olhar no outro também. Poxa, o outro também dá mancada, eu também dou, então a gente tem que ter compaixão um com o outro. E a gente percebe, né, quando a gente, assim, pessoas da família, ou amigo mesmo, quando a gente pede desculpa, a gente faz alguma coisa, poxa vida, que dureza, né? Falei alguma coisa assim que ofendeu a Thaís. Eu falo, poxa vida, eu chego lá, converso com ela, peço desculpas, várias vezes, né? A gente chora, se abraça, mas depois, parece que lava a alma. Todo mundo já passou por situações parecidas, lava a alma. As lágrimas saem para lavar. Deve ser, que bom, muda totalmente, sai daquele, parece que tem uma coisa densa, né? Parece que tem uma coisa segurando lá, mas depois quando desaba, pronto, acabou. Que alívio, coisa boa. E é por aí mesmo. E quando não possível... E a gente tem que ver também que, por essa questão que estamos vivendo coletivamente com a pandemia, às vezes não precisa você estar, sabe, necessariamente de mal com ninguém para você sentir essas coisas. Essas coisas, elas vão surgir. E assim... Que nem eles estão falando, a gente tá... Acho que a gente deve ter falado isso na live da transição planetária. É um momento de purgação, é um momento de limpeza. Então, todos esses sentimentos, é natural que isso comece a borbulhar aqui dentro da gente. E a ideia é o quê? Só deixa sair. Não põe muita carga em cima da coisa, né? Às vezes fica pensando, o que foi que eu fiz? O que foi que fulano fez? Às vezes a gente só está captando algumas coisas e é normal, é um momento de purgação. Então, simplesmente se observe, né? E deixa a poeira baixar. A gente tem que ter bastante paciência com nós mesmos. Todos os mestres aí dizem para a gente evitar o sentimento de culpa. Quer dizer, ele vai acontecer, mas não interpretar da forma como a gente interpreta. Quem tem culpa, quem sente culpa não tem paz. É porque consome também todos esses sentimentos consomem demais nossas energias. Porque você fica preso naquele padrão de pensamento ali, né? Às vezes a pessoa fica tão assim com o sentimento de culpa lá que ela nem revela para ninguém, fica só se remoendo, que é muito ruim. É também um outro peso que trabalha bastante. Principalmente para despertar a consciência. A pessoa fica presa naquilo, só pensando naquilo, por que eu fiz aquilo, por que eu falei aquilo, coisa e tal. Ou não sente coragem de pedir desculpas, ou sabe-se lá por quê. Ou é orgulho, a maioria das vezes é orgulho. Mas esse sentimento de culpa é benéfico, porque quando você tem o sentimento de culpa, é a consciência que está gritando lá. Você lembra da consciência pesada? E a consciência é o que a gente está querendo acessar no yoga.
essa consciência, tem a subconsciência, lembra? A subconsciência, a consciência, a supraconsciência. Quando a gente está lá no limiar entre a supraconsciência e a consciência, essa consciência pesada, quando a gente... Por que vem o sentimento de culpa? Porque a gente sabe que é um ser bom e fez uma coisa ruim. Então aquela coisa parece estar julgando a gente. Aquilo lá é amargo, é ruim, é só de lembrar. Mas só que a gente está falando assim, você é bom, por que você fez isso? Você fala, ai caramba, que droga. Mas tem que parar de falar, ai caramba, que droga, e pensar, tá bom, o que eu tenho que fazer? Ou não fazer? Não repetir mais a experiência. É só isso que está te lembrando. Por isso que vem várias vezes lá, você fez isso, você fez isso. Daí você fala, poxa, você falou. Então, simplesmente você escuta um pouco a sua consciência e toma sentido. Fala assim, não vou fazer mais mesmo. Me arrependi de vez. A gente vai ver uns casos, exemplos aí. Até tem uma parábola, não, um caso aí, né? No Evangelho de Cristo que fala. Que é bem interessante. E aquela história também, o perdão, sim, como o sentimento de culpa é uma coisa que não deve ser esquecida, porque fica um lembrete lá. Lembra quando você fez aquilo? É verdade. Gente. Aí aparece a situação de novo, a oportunidade de fazer de novo. Aí você pensa naquilo lá. Ih, vou fazer isso de novo, mas foi tão ruim da última vez, né? No yoga eu chamo isso de sanskaras, são impressões que ficam nos sulcos da mente. Por que isso? Fica aquela impressão forte. Impressão, não imprimir na mente, ó. É sulcos, porque rasga a tua alma. E fica lá, isso não é legal, você vai fazer de novo? Se fizer, vai doer de novo. Você fala, é verdade, né? Então, a gente não quer só levar cacetada. Mas a gente quer dar cacetada e não quer levar, né? Só quer receber carinho. Então, essa é a história. E aquela história, o remédio é amargo, que é pra gente lembrar, né? E procurar não se consumir com esse sentimento. Virar a chavinha também, né? Falar assim, não, isso é benéfico. Que a gente fica no sentimento de culpa, fica com vergonha e tudo. E também é aquele negócio, se é uma coisa que você talvez não quer contar, você se resolve se interiorizando na meditação, né? Nas suas reflexões. E fala assim, aprendi a lição? Aprendi. Então, remedia. Ver o que está te prejudicando, né? Se algum vício ou alguma situação, e evita esse vício, essa situação a todo custo. E lembrando, né, de sempre emanar amor. Assim como a pessoa que não tem coragem de perdoar, encontrar o algoz, a pessoa que tortura essas coisas, e perdoar, também tem aquele sentido lá de emanar amor para a pessoa que você fez mal, que você prejudicou. Né? Você se arrependeu, então você sempre emanando amor. E também o mundo dá voltas, né? As pessoas se reencontram muitas vezes. Ou mesmo para aquele que fez mal a você também. Uhum. Sempre. Em todos os casos a gente tem que estar sempre emanando amor. Para também, quando a situação tiver um perto do outro, não ficar tão aquele conflito psicológico. Fluir melhor. E é uma coisa que tem que ser trabalhada, né? Com muita paciência e amor. Uma prova de qual acho que todo mundo passa por as duas situações em intensidades diferentes, é claro. Né? Mas só que são experiências que a gente vai passando, que já estão, uma vez, no sucro da nossa subconsciência, a encarnações passadas. Tem coisa que a gente evita a todo custo, porque a gente já sabe. De alguma forma você já sabe, né? A gente já sabe, a gente já passou por uma situação. E por isso que são fortes as impressões, esses sanskaras, eles são fortes porque você fala, poxa, se eu fizer isso de novo, as consequências não é nem instintivamente, mas intuitivamente você já sabe que aquilo lá vai te prejudicar muito. Porque já tem toda uma novela lá atrás, e é aquele negócio que pode acarretar, não é nem dias, até anos da sua vida naquele atraso. Então é bom já refletir e tentar resolver. Anos da sua vida naquele atraso, se não encarnações. Também. Você tem que trabalhar com paciência e com muita consciência. E a cura é essa, a cura é amor. Você tentar, da forma mais sincera possível, pensar naquela pessoa
ou a sua vítima, ou o seu algoz, com todo amor, para amenizar a situação. E tentar, né? Não depende do que cada um fez, mas só tentar amenizar também o seu karma. Não assim para você se garantir, mas para expandir a sua consciência. Falar assim, pô, é assim que se resolve as coisas, com amor, não é com vingança, ou com, né, mantendo o orgulho, eu sou mal mesmo, né? Então, umas coisas bem simples. Eu acho que só é difícil de praticar porque a gente não pratica tanto. Estamos muito presos assim no próprio ego. E procurar sempre na meditação, por isso a gente fala que a meditação é conexão com Deus. Essa conexão com Deus, porque Deus, eu acho que é o maior sinônimo de amor por causa do amor. A gente já chegou a fazer a live sobre amor sem condições nenhuma. Não, Fizemos, né? Não, tô falando, acho não, Deus é. Ah, sim. O amor. Não, tô falando, eu acho que nós já fizemos a live. Fizemos, já? né? Da live amor condicional, fizemos. Fizemos? Acho que fizemos. Fizemos, sim. Então, esse é amor. Então, entrar em conexão com esse amor e perceber o quanto que ele está aí para nos ajudar. É um suporte necessário para a gente superar qualquer problema. E também nunca desistir, né? Independente do que a pessoa tenha feito, né? Toda a vida na Terra, nossa, que dos outros é muito preciosa. A vida, os sentimentos. E se a gente se reconhece isso de coração, a gente e os outros são redimidos. Precisamos de exemplos, né? A gente segue os exemplos de quem? Dos grandes mestres. E a gente precisa também tentar ser modelo, né? Tentar ser exemplo para os outros. Para também ter essa percepção que não estamos sós, né? Não estamos desamparados. Agora, situações que nem agora, em qualquer situação, mas o que o mundo pede por solidariedade está cada um querendo puxar o tapete do outro. As consequências disso depois de sentimentos de culpa, né, que vai ter para frente. Um negócio aí a se pensar. E aquele negócio, é só você acreditar nisso e mudar a chave. Às vezes que a gente pensa assim, pô, esse sentimento é falar sobre culpa, falar sobre perdão, uma coisa meio pesada. Mas só que são sentimentos que existem em todos nós, que a gente não pode evitar, que a gente tem que não adianta colocar, renegar porque eles estão ali. Colocar nas luzes do holofote da reflexão ali e perceber que sentimento que parece tão desagradável é um sinal muito positivo. Que ele está te alertando, é como se fosse um painel de aviso na sua mente e está dizendo assim, ó, culpa, a luzinha da culpa está piscando ali. O que foi? Resolve isso. Pode falar do filme aqui? Uhum. Tem um... Não tem medo de fazer spoiler, acho que a maioria já deve ter assistido. No filme A Cabana ele coloca de uma maneira bem bacana lá a questão do perdão. Para quem não viu o filme, tem no YouTube, eu achei no YouTube. Sim. Né, que está bem acessível. Acho que dá para pôr link, né? Não? Eu deixei o link no Facebook, mas já faz tempo já. Quando a gente assistiu. Que lá fala do sentimento de perdão, que o protagonista lá perdeu a filha, né? Ela foi assassinada de maneira bem cruel. E imagina só, né? Pai, né? Sentimento de ódio, de vingança é muito grande. E no final do filme tem o decorrer da aventura lá, ele recebe umas cartas misteriosas e no final ele faz o perdão, mas de uma maneira bem bacana. Não de maneira direta, que nem a gente fala aqui, que nem tem a sugestão dos livros. Eu penso que o personagem deve ter pensado, pô, agora eu vou encontrar, né, o criminoso, né, aquele que matou a minha filha. Mas aí na cena do filme, é bem interessante que eles colocam, tipo, uma joaninha, né? Uma joaninha na porque mão dele. Quando a única coisa do assassino que foi encontrada foi uma presilha de uma joaninha, né? E aí aquela joaninha ali na mão dele, ele pega, tipo, né, eu vou esmagar. Como se estivesse simbolizando o assassino. Como se estivesse simbolizando, né? A joaninha tá simbolizando ali o assassino. Só que Deus tá ali do lado dele, né? E tal, e conversando com ele, e falando, perdoa, tal.
Deus está lá dando todo o suporte para ele. E ele solta a Joaninha vai embora. E é bem esse simbolismo de soltar, né? De desvincular. Porque aquele negócio fica atrelado, que nem no filme terror lá da menina coreana, lá, atrelada no algoz dela. A gente perde muito tempo e a visão, os dois ficam presos, são duas vidas que não estão evoluindo, que poderiam, né, ter outro caminho, né, outras soluções para a vida. E se a gente fica preso, gera doença, vingança e atrasos. Não é legal? Esse filme Acabando é muito legal, gente. Ele mostra, sabe, assim, a nossa relação com Deus. É muito bacana, é muito bacana. Eu gostei muito da maneira como Deus foi retratado naquele filme. Vamos ler os pedacinhos aqui? Sim, esse é aquele livro, a gente sempre comenta desse livro aqui do Yoga... Paz com a Vida. Paz com a Vida, do nosso querido professor Hermógenes, que ele recebia as cartas das pessoas de longe, né, de outros estados. De outros países. E ele tinha todo o carinho de responder todas elas. Eram muitas cartas, né? Ele respondia todas elas. E são vários assuntos, a maioria desses conflitos psicológicos. E as coisas que ele escreve é bem bacana. E aí eu separei aí os assuntos de sentimentos de culpa e perdão. Sentimento de culpa. Não vejo qualquer conveniência, sabedoria, valor ou qualquer razão de ser em culpar-se do que fez no passado. Não deixe o remorso perturbá-lo. Arrepender-se é bom, divino mesmo, mas remorso é negativo e destruidor. Corrija esse sentimento de culpa, tão destituído de fundamento. A gente está falando, sentimento de remorso, de culpa é uma coisa que... aquele peso. Então tem que resolver essa questão aí. Outro. Por que eu, que nunca fiz mal a ninguém, tenho a consciência pesada? Perguntou-me em sua carta. Nunca fez mal, vírgula? Primeiro, releia esse último parágrafo. Então, quem deseja vingança não está fazendo um tremendo mal? E não é somente pelo ressentimento que você está agredindo. Teimosamente, você continua a agredir-se. Quando passa o recibo e diz, estou de consciência pesada. Remorso é outra coisa que desaconselho a qualquer pessoa. Que você, fazendo um exame de consciência, analisando as coisas, como acabo de sugerir, conclua que andou errando, que claramente constate isso e se arrependa. Arrependimento é divino, remorso absolutamente não. Que entende você de justiça para viver protestando porque uma pessoa boa sofre e um patife goza? É legal a questão que ele coloca assim, entre arrependimento, né? Arrependimento e remorso. O arrependimento você se liberta, o remorso você fica preso ali ainda, né? Nesse ciclo. Também deixe de julgar-se culpado, inferior ou errado, somente porque fenômenos julgados pouco morais se passaram dentro de você no âmago de qualquer um. Se passam dentro de você no âmago de qualquer um. Evite a autosseveridade, não se deixe perturbar por suas atuais limitações, que você não criou, pelo menos consciente e voluntariamente. Não se irrite com seus erros e não os tema. Porque aí, voltando um pouquinho naquela questão do karma que a gente está falando, a sua vida é seu karma. Agora, como que a gente está construindo esse karma? A gente está construindo essa vida conscientemente? Ou a gente está, deixa a vida me levar? Que nem eles falam mesmo na ignorância, só seguindo, sem consciência nenhuma. Você está fazendo lá porque você acha que é aquilo lá que o mundo exige de você, que você tem que fazer, mas não para refletir, a respeito das coisas. E lembrei também de perdoar nós mesmos. A gente não se perdoa, a gente fica preso aos nossos limites. A gente já falou também sobre os limites, que às vezes são às vezes não, sempre são uma bênção. E fica lá, por que eu não sei fazer isso? Por que eu não consigo, tal coisa? E o sentimento de culpa também. Por que eu não consigo me comportar de determinada maneira? Porque falar eu sempre sou dessa maneira,
A gente tem que respeitar as nossas limitações e nos perdoar, ter paciência com a gente. Se a gente tem paciência com nós mesmos, não ter paciência com quem? Sim. Estamos todos evoluindo, né? Não somos perfeitos. Perdão, é essa parte toda aqui? Até aqui? Eu acho que é o maior... não, aqui é assim. Esse aqui, vou explicar um pouquinho aqui, das 26 qualidades da consciência. É o Bhagavad Gita. Interpretação do Paramahansa Yogananda. Isso, Bhagavad Gita, a grande canção do Senhor, a grande canção de Deus. Ali está quem não sabe, é o Arjuna, que é o devoto, e Krishna, Deus. Então, uma conversa de Deus com um devoto. Essas 26 qualidades a gente colocou, tem vídeo. Tem vídeo das 26 qualidades da mente, é bem legal. Tá lá na playlist da mente, as 26 qualidades. Mente ou consciência, né? É as 26 qualidades da mente ou da consciência? Se tiver da mente, se for da mente, tá lá na playlist da mente. Mas tá lá no YouTube. Perdão, chama, no homem de Deus consiste em não infligir ou desejar infligir punição àqueles que o ferem ou agem mal em relação a ele. Ele sabe que a lei cósmica providenciará para que todas as injustiças sejam corrigidas. É desnecessário e pretensioso tentar apressar o seu funcionamento ou determinar sua forma. A retribuição nas mãos da lei imutável do karma tem como propósito próprio e de longo alcance a redenção espiritual do pecador no fim de tudo. Isso não significa dizer que os que agem mal não devem ser reprimidos. A estrutura da sociedade exige repressões para sobreviver. Aqueles que têm o dever de impor leis justas para o bem-estar da humanidade agem como instrumentos da lei kármica. O juízo dessas pessoas deve ser cumprido sem malícia ou espírito de vingança. Mesmo que pareça que a justiça não prevalece, a lei kármica não deixará de equilibrar a balança. Há uma passagem do Mahabharata que diz: deve-se perdoar qualquer que seja a ofensa. Foi dito que a continuidade da espécie se deve à capacidade que o homem tem de perdoar. Perdoar é santidade. Graças ao perdão, o universo se mantém coeso. O perdão é o poder do poderoso. O perdão é sacrifício. O perdão é quietude da mente. O perdão e a delicadeza são as qualidades de quem tem autodomínio. Eles representam a virtude eterna. Quando o fraco, esbofeteado por um valentão, diz "eu te perdoo" e sai correndo, é provável que ele não seja motivado pelo desejo de perdoar, mas sim pela covardia. Quando a pessoa poderosa, ferida por um inimigo, demonstra compaixão e tolerância em vez de esmagar o adversário, ela exibe a verdadeira disposição para perdoar. O espírito de perdão surge da prática prolongada da disciplina espiritual e da percepção da nossa irmandade indestrutível, humana e divina. Ó, que legal! O espírito de perdão surge da prática prolongada da disciplina espiritual. Por isso que a gente sempre fala, né? Se manter conectado às coisas do alto, se manter conectado à sua disciplina espiritual. E da percepção da nossa irmandade indestrutível, humana e divina. Ou seja, a essência do yoga. Que somos o quê? Todos um, unidos a Deus. Momentos antes de morrer, em 1948, Mahatma Gandhi ergueu as mãos de seu corpo ferido à bala para conceder ao assassino um humilde gesto de perdão. Todos os sacrifícios de sua vida altruísta tornaram-se possível aquele derradeiro gesto de amor. Escrevi numa homenagem ao Mahatma. Jesus, que tinha o poder de chamar em seu auxílio mais de 12 legiões de anjos. Aqui tem uma citação que é de Mateus, né? Da Bíblia. Não resistiu à prisão e à crucificação e orou: Pai, perdoar-lhes, porque não sabem o que fazem. Com um descortino divino, ele era sempre capaz de ver o homem separado de seus erros. Cristo tinha a compreensão perfeita de que cada ser humano é essencialmente uma alma, um filho de Deus, cuja má conduta não é uma expressão de sua real natureza, mas é causada pela ignorância, pelo não saber.
o terrível, mas não o eterno, estado de ilusão em que o homem cai quando esquece a sua verdadeira identidade. Acho que até o Eckhart Tolle ele vai falar um pouquinho também disso no Poder do Agora. A gente não viu o Poder do Agora, não assistia alguma coisa lá. Mas se eu não me engano ele fala, ó, a pessoa, ela tá na inconsciência, ela tá na ignorância. Vamos dizer assim, aí ele pega essa analogia, a pessoa tá doente. Você fica com raiva de alguém quando alguém tá doente? Então, tipo assim, a pessoa fez aquilo, mas porque ela não sabe quem ela é, ela tá na ignorância. Devemos sempre lembrar que a natureza do homem é de bondade. É que ele está preso muito na matéria. Quando a gente se prende muito na matéria, a gente tem que ficar atento. Porque aí desequilibra tudo. A gente fica egoísta, quer só as coisas só para si e começa a fazer as maldades. Outro ponto interessante é que ele falou do perdão do Mahatma Gandhi, que ele não é o primeiro atentado. Teve outro atentado que o Mahatma Gandhi sofreu. E também tem outro caso também, eu não me lembro qual que era, tem um muçulmano lá que também sofreu um atentado, mas só que também é de morte. E antes desse muçulmano morrer, ele pediu, né, porque ele estava no meio da multidão lá, ele parece que foi esfaqueado de morte. Ele ainda se aguentou firme lá, vivo, e pediu lá para trazer o assassino, né, porque eles tinham agarrado o homem para matar, né, linchar ele, né? Chamou ele e falou para perdoar ele, ó, ninguém vai matar esse homem aqui, né? E perdoou ele, e parece que depois ele se redimiu, é claro, né? Depois do perdão do outro. Depois ele pôde soltar o corpo, mas ele perdoou a pessoa que fez mal a ele. É porque a tamanho a importância de você não trazer aquele vínculo, ainda mais num momento de desencarne. Muitos são, né, os casos que você levado, né, de forma muito violenta e você acaba com o sentimento, a primeira coisa, o primeiro impulso que vem é o de vingança, de raiva, pô, meu, né? Sim. E o Mahatma Gandhi também disse que depois que ele já estava se esvaindo lá, ele lembrou de Deus e as últimas palavras dele foram Rama, Rama, Rama. Ele sempre coloca isso, a última coisa que você tem que, quando você for desencarnar, você vê que tá, né, daqui para melhor, né? Você lembra, põe o pensamento em Deus. É o último pensamento. Uhum. Para não trazer nenhum sentimento mesquinho, que eu não sei se de vingança, de ódio. Ah, mas os mestres devem falar isso. Depois já começa a pensar desde agora. Traz Deus na sua mente sempre. Uhum. Né? Porque às vezes eles falam, né, que é difícil você, no momento, você... Então, tipo, traz sempre, porque aí já vira uma constante. Aqui vai começar a parte do segundo vinda de Cristo, né? Não, ainda tem mais um pedaço. Ah, tem mais aqui? Tá. Acho que você tinha separado mais um pedaço. Né? Que você anotou aqui, ó. Ah, sim. Como Deus é o ápice de todas as virtudes e reside em todos os seres como perfeição oculta, Ele perdoa no momento em que a pessoa é libertada todos os pecados que ela tenha cometido por incontáveis encarnações. Assim também o Brahmane, que é o receptáculo vivo das virtudes divinas, vê Deus em tudo e perdoa continuamente aqueles que agem com inimizade em relação a Ele. Jesus aconselhou o homem a perdoar seus inimigos 70 vezes 7. Embora esse curso de ação pareça frequentemente pouco prático, todos deveriam ter em mente que 490 vezes é muito pouco quando comparado com a incessante disposição de Deus para perdoar, em termos diários, semanais, mensais, anuais, não apenas os pecados de uma única vida, mas os de encarnações. Sem o perdão de Deus, nenhum filho pródigo, pecador, poderia voltar ao seu verdadeiro lar, no Pai eternamente amoroso. É bem bacana também fazer uma comparação. Agora, a parte a segunda vinda de Cristo, a interpretação de Yogananda, que segundo Yogananda com a próprio Cristo, o próprio Jesus. São livros bem grossos. O Bhagavad Gita a gente mostrou só um, na verdade o volume 2, mas são 2 volumes. Esse daqui, a segunda vinda de Cristo, são 3 volumes, todos assim. Então, o Evangelho, né, é conhecido por causa do amor, né, que Cristo pregou mais o amor, e a parte do perdão. Foi necessário também, porque no Antigo Testamento estava mais
Naquela parte das leis mosaicas também, né? Olho por olho, dente por dente, essas coisas mais vingativas e mal interpretadas. Foi necessário o Novo Testamento aí. E são várias as citações de perdão, né? De parábolas de Cristo. Mas eu consegui selecionar algumas aí que dá para as mais notáveis. Sempre, eu já coloquei na interpretação do mestre de Yogananda, que Sim. nada melhor que, né, tem a parábola de Jesus, mas ele interpretando a parábola ou então o acontecimento, a maioria das vezes o acontecimento. Sem expressar ou abrigar sentimentos de maldade ou sarcasmo, a pessoa injustiçada deve apenas dizer interiormente: eu o perdoo. Trata-se de uma experiência tão curativa e inspiradora. Essa expressão mental de amor também viaja através do éter até o coração do malfeitor. Este é um dos meios mais efetivos para transformar o inimigo. Odiar o inimigo significa fortalecê-lo, enquanto que a bondade abrandará seu antagonismo, até que ele finalmente possa compreender seu erro. Termina essa parte? É só esse pedacinho aqui, né? Ah, sim. Então, ele fala justamente que a gente está falando do filme, né? A gente precisa ficar na frente da pessoa. Sim. É só emanar a energia positiva, ele fala que está no éter. Até que ele fala aqui que é o mais, né, poderoso, vamos dizer assim. E às vezes Cristo também coloca lá, se te ofende ou te esbofeteia numa face, você dá outra face. Então, não devolver com a mesma moeda. Te fala alguma coisa, você põe com amor. Yogananda estava falando isso, né? No romance que a gente estava lendo. E ele falando isso. Ó, ninguém consegue brigar comigo. Porque se a pessoa vem com aquela energia de briga ou aquela coisa, se a pessoa vem falando tipo, você tá errado e não sei o quê. Ele fala, talvez eu esteja, tipo assim, né? Passa análise de consciência, você tá errado. Se tiver, peça desculpas. Se não tiver, sabe, mas você vê que a pessoa tá querendo brigar. Não sei, talvez eu esteja, mas tipo assim, não entra no conflito, na onda da provocação. Não põe mais carga, lenha na fogueira. Não põe lenha na fogueira. A gente reclama que o mundo está tão cheio de ódio, está tão cheio de vingança, sentimentos aí, a gente vibra mais nessa sintonia. Tem que pegar o caminho contrário para a gente perceber as mudanças. Porque o quanto os nossos pensamentos diários, né? Não tô nem falando aquilo que a gente fala, mas só aquilo que a gente tá pensando ali, né? Ou mesmo quando a gente fala, fulano, não sei o que lá. Quanto que a gente não tá alimentando mais isso, né? E aí, claro que é um exercício, não tô falando porque eu não faço, tá, gente? Porque eu sou a primeira que preciso ouvir. Eu sou a primeira que preciso ouvir. Mas, enfim, é um exercício, é aquela coisa que a gente fala sempre, é prática. É a gente parar e se observar. Observa os pensamentos, o que eu tô fazendo, o que eu tô falando, presença o tempo todo. Jesus, orai, vigiai, Filho de Deus. Mesmo quando se justifica uma punição, ela deve ser administrada ao malfeitor reservadamente e de um modo que o incentive a tentar reformar-se. Os juízes dos tribunais punem os criminosos em benefício de toda a sociedade e pelo bem dos próprios criminosos, a fim de que não pratiquem novos ou piores crimes. O propósito de um julgamento deveria ser apenas curativo e nunca uma retaliação vingativa motivada pela ira. É um ato perverso punir os malfeitores somente para satisfazer a ira, para assintosamente causar-lhes dano, para expô-los ao ridículo ou por qualquer outro motivo prejudicial. A condenação impiedosa leva ao esquecimento de que o pecador é apenas um filho de Deus acometido pelo erro, cuja divindade está momentaneamente eclipsada pela ignorância. Ninguém deveria ser chamado de pecador, tampouco deveria alguém considerar-se um pecador. Odeio o pecado, mas não o pecador. A pessoa crítica deveria tratar aquele que erra como ela própria esperaria ser tratada em função de seus erros pecaminosos. Aqueles que erram não necessitam pontapés de desprezo. Eles precisam da nossa mão estendida, com firmeza, mas com amor. Não faz sentido friccionar o sal da crítica corrosiva nas feridas de caráter dos outros. Ofereça àqueles que erram o bálsamo curativo de um conselho compassivo.
apropriado e o apoio adequado a qualquer esforço que estejam dispostos a fazer para reformar-se. Ofereça amor a todos, a única panaceia capaz de redimir o mundo. Esta é a conclamação de Cristo. Ou seja, amor. É o mesmo amor da criação de um filho, que ele vai estar sempre fazendo alguma coisa errada, puxando o rabo do cachorro, judiando do gatinho, sabe que não pode fazer aquilo. Como é que você vai repreender? Tá puxando o rabo do gato, você vai dar uma bofetada na criança? Não, você vai falar, não pode fazer isso por causa disso, ele tem sentimento, vai explicar, sempre com amor, com sentimento, para atenuar aquilo ali, não continuar fazendo coisas piores, né? E ficar preso naquelas maldades. Então tem amor, né? As crianças, né? Agora quando é os filhos cachorro é difícil, né? Ai, continue. Agora esse aqui, que parte que é? Esse aqui são todos os pedacinhos também ou não? Aqui, ó. Aqui. Tá, só pra mim em cima. Uma vez que a razão judiciosa seja despertada, segue-se usualmente o arrependimento. Quando se arrependem de suas más ações, as pessoas querem se libertar desses hábitos. Sem o arrependimento, os que se encontram na ilusão não fazem nenhum esforço para se libertar espiritualmente. Portanto, quando alguém percebe a futilidade de suas más ações, precisa se arrepender e utilizar repetidamente o seu livre-arbítrio para executar ações redentoras que reforcem o seu bom karma libertador. Os grandes instrutores espirituais jamais afirmam que perdoam os pecadores impertinentes. Sua tarefa consiste em despertar a retidão natural dos malfeitores, até que estes façam um esforço para se libertar. Ninguém pode evitar que transgressores obstinados colham os efeitos de suas más ações, mas se eles abandonarem sua letargia e se esforçarem por agir corretamente, os efeitos de suas más ações do passado poderão ser neutralizados pelos efeitos de suas boas ações e pela intercessão da graça divina. Aí tem uma nota aqui, a remissão dos pecados pela graça de Deus ou por intercessão de um santo que conhece Deus. É comentada no discurso... comentado no discurso intensivo. Explica mais no discurso intensivo. O arrependimento é o precursor da libertação espiritual e necessariamente precede qualquer esforço sincero e contínuo que alguém realize para se libertar do mal. Os grandes médicos de almas podem encorajar aqueles que são metafisicamente ociosos a retraçar seus passos em direção a Deus. E podem também oferecer-lhes apoio em sua jornada, mas a caminhada em si deve ser feita pelo próprio transgressor. Quando em seu coração a pessoa arrependida se convence da insensatez e do sofrimento envolvidos nos pesadelos ilusórios das más ações, ela desperta sua alma, há muito mantida nessa absurda letargia, e com esse poder vivificador se lança em busca de sua liberdade espiritual. É o que tem que despertar no coração das pessoas, né, que cometem, né? É aquela coisa atitudes. Que a gente fala. O arrependimento, né? Floresceu o arrependimento em cada um. Deus pode descer aqui agora para você. Mas se você não quiser mudar, você não muda, né? Tem que haver a reforma íntima, né? Despertar a consciência. Jesus perdoou a mulher porque ela era uma filha divina. Aí tá falando daquela parte do evangelho que foi convidado por... Quem convidou ele mesmo? Não me lembro. Esqueci, eu estava na casa do fariseu, um fariseu, e entrou uma moça lá com cabelos longos, se ajoelhou no pé de Cristo e começou a lavar os pés e enxugar os cabelos, né? Com unguento, né? Tinha um unguento, lavou os pés com unguento e lavou. E o fariseu não gostou daquilo, né? Falou assim, como é que essa mulher é pecadora, como é que você deixa essa mulher fazer uma coisa dessas, né? Então vamos lá. Jesus perdoou a mulher porque ela era uma filha divina em potencial, criada à imagem de Deus. Apesar de
seus múltiplos pecados, ela compreendeu, graças aos ensinamentos de Jesus, que possuía dentro de si o poder de Deus e que o poder de Jesus tinha a capacidade de despertar nela a consciência divina, que a libertaria das consequências de suas transgressões no passado. Esse é o significado do perdão dos pecados. Quando um criminoso infringe a legislação de uma cidade, ele é condenado de acordo com as disposições dessa lei. Entretanto, se existem circunstâncias atenuantes, o governador do estado tem autoridade para perdoar o transgressor. Do mesmo modo, Deus, que é todo-poderoso, e também seus santos, que se encontram em sintonia com Ele e utilizam sua divina força de vontade, podem deter o cumprimento do mau karma em qualquer indivíduo. Somente Deus e os filhos autorrealizados de Deus podem perdoar total ou parcialmente os pecados que alguém tenha cometido contra a sua própria alma, desde que essa pessoa se dedique com sinceridade a buscar o perdão e que o faça não como mera súplica, mas através do amor divino. A parte interessante também que ele diz que não é qualquer um que pode perdoar os nossos pecados. E de forma bem consciente, Jesus perdoou os pecados da mulher, porque ele sentiu que ela não ia cometer mais pecados. Ele percebeu lá, porque não é qualquer um que entra lá no meio de um monte de homem lá, se ajoelha lá e faz aquele, um gesto de humildade. Ele percebeu, ele sentiu, porque tinha a percepção. E ainda ficaram isso. Assim, né? Quem é esse agora que até perdoa pecados? E daí as igrejas puseram lá, os padres podem pagar os pecados e tudo mais. Mas só quer dizer que não é qualquer um, porque não adianta nada, a gente vai lá, confessa, mas já fica lá. Na próxima vez já cometo mais um pouquinho, na próxima eu volto aqui. Fica tipo uma negociação, isso não é muito legal. Eu coloquei não é para qualquer um não, tem que... A pessoa que vai perdoar, ela tem que sentir, ou é para Deus ou para um autorrealizado, né? Ela vai sentir que a pessoa não vai mais cometer aquela infração. Porque o pecado não é uma coisa para a gente, toda hora eu vou lá e faço, vou lá e faço, vou lá e faço. É aquela coisa da pessoa desperta. Eu vou pegar o exemplo de Jesus, ou como eles falam também os gurus da Índia, né? Por exemplo, Yogananda. Um guru, assim, de verdade, como o Jesus, Yogananda, eles veem tudo em você. Você não pode esconder pensamentos, você não esconde nada. Eles percebem tudo. É a questão do arrependimento. Você tem que se arrepender do quê? De coração. Se você se arrepende de alguma coisa, você não vai cometer mais aquela falta, não vai mais cometer aquele pecado. Vou colocar em falta. Aquela maldade. Você não vai fazer mais porque você fala, não, me arrependi porque eu tenho consciência que aquilo me prejudicou e prejudicou outras pessoas. Você ficou mais inteligente e melhor. Então você não vai ficar mais negociando aquilo. Não, eu faço aquilo, mas depois eu resolvo. Não tem de resolver. Você ou ter consciência do que você fez é errado ou não tem. É simples assim. Vamos ver a hipocrisia espiritual. Basta, né? Surge a pergunta: se um homem age mal contra seu irmão, arrepende-se e é por ele perdoado até 70 vezes 7, liberta-se também o transgressor da operação da lei do karma? A resposta é muito complexa. É preciso considerar o mecanismo mediante o qual o ser humano está preso ao seu karma. As pessoas que acham que o mero arrependimento pode expiar seus maus hábitos e que seguem se arrependendo após cada reincidência de má conduta, não receberão com isso a anistia de seu comportamento pecaminoso. Não importa quantas vezes sejam perdoadas pelos outros, o arrependimento não é um remédio para sanar as consequências de ações erradas. Ele serve apenas para manter a pessoa ciente dos dolorosos resultados das más ações, na esperança de evitar futuras repetições de experiências prejudiciais. Depois de arrepender-se, a pessoa precisa abandonar para sempre o hábito nocivo. O arrependimento não se alcança golpeando-se o peito numa atitude de autocondenação ou inutilmente chorando sobre o leite derramado. Arrepender-se significa, a tal ponto, imbuir a mente de uma consciência de aversão ao mal que a pessoa automaticamente se recuse até mesmo a pensar em ações nocivas.
quanto mais a praticares. A menos que a mente aprenda a abominar as más ações, será muito difícil mantê-la imune às seduções da tentação. A gente falou anteriormente. E aquela coisa que a gente falou também da consciência pesada. Por que é amargo? Para a gente não esquecer que machuca, que dói, que faz sofrer. Então, levar a sério o arrependimento. Se arrepender de coração mesmo. E não cometer novamente essas faltas dolorosas. Aqui é aquele pedacinho lá da oração do Pai Nosso, né? Ah, sim. Aí o Yogananda faz uma interpretação aí no sermão, a parte do Sermão da Montanha, que ele faz a prece do Pai Nosso, ele interpreta parte por parte do Pai Nosso. É bem bacana. E perdoai-nos as nossas dívidas ou os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nessa frase se enuncia a lei kármica de causa e efeito aplicada à vida humana. Jesus havia dito anteriormente: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Na filosofia hindu, não existe a possibilidade de salvação por meio da fé cega ou do acaso. Cada resultado tem sua causa, seja ela aproximada ou definida, tanto no caso dos indivíduos quanto da natureza. O devoto que deseja encontrar Deus põe em ação as causas que produzem como resultado o desabrochar da alma e a união divina, Karma Yoga, que une a falível vontade humana com a onisciência da vontade divina. A Karma Yoga ele faz comparação do cristianismo com a filosofia hindu. Sempre lembrando que somos um com Deus, então não adianta a gente esconder nada e negociar, né? Procrastinar, né? Negociar com Deus. Ele sabe todas as nossas intenções. Ele sabe mais sobre você do que você mesmo. Então, vamos falar assim, não perdão adianta, aqui e continuar fazendo as coisas erradas. Não adianta a gente querer barganhar, a gente querer, né? Eu acho que só mais um pedacinho para um trechinho pequeno encerrar. Perdoa-lhes significa Pai Celestial, uma vez que és onipotente, apenas tu podes deter tua lei cósmica e perdoar meus perseguidores, para que não sofram as consequências dos terríveis pecados cometidos contra mim. Porque não sabem o que fazem. Aqui é quando Jesus está na cruz, né? Está na cruz. Que ele fala, perdoar, né? Porque eles não sabem o que fazem. Porque não sabem o que fazem significa que todos os pecados cometidos, consciente ou inconscientemente, são perpetrados sob a influência da inata ignorância humana. Nenhuma alma que tenha alcançado a sabedoria divina praticará o mal. Eu falei inata ignorância humana, ou seja, a gente não, em essência a gente não é maldade. Por que é inata? Porque a gente vem aqui para a Terra e se deslumbra com o quê? Com a matéria. Então a gente quer ganhar mais que os outros, quer ser mais que os outros e processo de vingança e essas coisas acontecem. A gente esquece a nossa verdadeira essência espiritual e a nossa comunhão. Porque por estarmos, vamos dizer assim, aparentemente separados, né? Existe aquela coisa de eu e o outro. E aí a gente se perde nisso e aí acaba surgindo todos esses tipos de conflitos. Pode ter que ir para se redimir com o perdão, né? E analisar direitinho nossos sentimentos de culpas, não ficar se remoendo, mas refletir e emanar sempre amor, tanto para as pessoas que nos fizeram mal, para as pessoas que a gente também de alguma forma prejudicou. O básico é esse. O resumão. O resumão do perdão. É isso aí, cedemos um pouquinho o tempo. Gratidão imensa a todos. E uma excelente noite. E amanhã tem Chakriya. Vamos meditar. Feriado e nada disso. Vamos expandir essa consciência. Vamos aí treinar, praticar o amor aí. Tá precisando desses tempos aí. Sempre precisa, mas um dia precisa mais. Se a gente traz mais clareza, que nem tá falando aqui, né? Se você se conectou a essa sabedoria divina, a gente não vai mais precisar
né? Dessa coisa de Trazer mais luz. de perdoar e não vai mais precisar sentir Sentimento de culpa, arrependimento. porque a gente já vai, a gente que nem falou, não vai mais praticar o mal, né? Uhum. Porque você já está conectado, você já entendeu É. o recado da vida. Yoga é isso, alçar essa consciência suprema. Se integrar à consciência de Deus. Ter a mesma consciência que Ele. Esse é o nosso objetivo. Esse Deus que transcende a tudo. Se estamos longe ou perto, vai depender da gente. Mais uma vez, gratidão. Ele está sempre perto, a gente que escolhe se a gente fica perto ou longe. Gratidão. Gratidão, um excelente noite.